Irmãos, nós queremos dar continuidade ao assunto que até então temos tratado, que são as festas levíticas. Antes, porém, na última reunião que tivemos juntos, que falávamos sobre a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ficou faltando algo, e eu queria aproveitar esse início para transmitir aos irmãos algo importante relacionado à unidade de pessoas que há em Deus, né? Essa unidade que é uma unidade perfeita, e é uma unidade que o Senhor quer ver no seu corpo. É interessante, né, o Senhor querer revelar essa unidade, e ela é importante para nós conhecemos. Se nós não compreendemos a unidade que há nas pessoas, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito, se nós não compreendemos, e ela não nos for revelada, como é que nós seremos um, irmãos? Se é essa unidade que o Senhor quer ver no corpo, o Senhor trabalha para que essa unidade seja alcançada por nós, mas nós não conhecemos essa unidade, ainda achamos que é algo exclusivo de Deus, mas o Senhor quer compartilhar conosco dessa unidade, que eles sejam um como eu sou em ti e tu em mim. Então essa é uma unidade a ser compartilhada também, irmão. Não é verdade isso? Ele quer ver essa unidade. Nós precisamos compreender. Se nós temos dificuldade na questão de pessoas, temos dificuldade na unidade. Não conseguimos ver a questão da pessoa do Pai, do Filho, do Espírito. Ué, que unidade nós vamos alcançar? Se nem a pessoa nós enxergamos. Olha como é grave o fato de nós não conhecermos ou termos dificuldade com relação à Trindade. Então a Trindade é algo que precisa estar bem claro em nós. Porque quando falamos de Trindade, falamos de unidade. E essa unidade, o Pai quer revelar para nós. Para quê? Para que também nós sejamos um, como eles são um. Compreenderam, irmão? A questão, a importância da Trindade. Quem tem dificuldade ou não consegue ver a Trindade, então ele só vê, ele não consegue alcançar a comunhão que há, a harmonia que há nas três pessoas. Se ele não consegue ver essa harmonia, ou essa harmonia não lhe é revelada, ele também vai ter problema de harmonia aqui. Se Deus é uma só pessoa, tá? Então ele não consegue ver uma comunhão. E ele fica sem referência de comunhão. E sem referência de comunhão, como ele vai ter comunhão? Uma comunhão que ele não encontra em Deus, que é um ser absoluto todo, né? Um ser absoluto que não tem comunhão com ninguém, é ele mesmo, é uma pessoa só, se assim fosse. Então ele perde a referência de comunhão. Se nós não conhecemos a Trindade, nós não podemos alcançar o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, pelo Espírito. Ficamos sem referência de amor entre as pessoas. É um amor que é um amor de duas mãos, que vai, mas também que se recebe. Se nós conhecemos só um amor que vem do Pai para a criação, então nós não conhecemos uma correspondência a esse amor. Não temos referência a uma correspondência. Não se tem. Vai revelar o que para nós? Temos dificuldade. Jamais seremos um.
né? Temos que dar a Deus a unidade. Não se cumpre, porque tem dificuldade no discernimento das pessoas. Compreende? Então, não termos a revelação das três pessoas, não haverá edificação do corpo. Não haverá. Todo aquele que não alcança essa revelação não tem como ter comunhão no corpo. Vai ficar prejudicado. Porque ele precisa ter aquela revelação da comunhão divina, que é uma comunhão perfeita. E é essa que o Senhor quer ver entre nós. Amém? Importante isso. Bom, escuta bem isso aqui, irmão. A unidade de Deus é uma união e não um número absoluto. Quando ouvimos ou lemos na palavra do único Deus, esse único, ele nunca se referiu, nunca Deus quis se referir dessa forma, tá? Como um número absoluto. Não. Mas quando ele diz um único Deus, ele está querendo revelar uma unidade perfeita. E não um número absoluto, né? Ele está querendo transmitir uma unidade, um único. É um único tão perfeito que parece que é uma pessoa. Parece ser uma pessoa, mas por causa da perfeição da unidade. Uma unidade muito perfeita. E chega a balançar os filhos de Deus com relação a essa revelação. Mas ele não está querendo dizer de um número absoluto ou uma pessoa, mas uma unidade sem defeito, tá? De forma que quando se vê o Filho, se vê também o Pai e também o Espírito. Quando você percebe o Espírito, você desfruta da comunhão do Espírito, é uma forma também que você desfrutar a comunhão com o Pai e também a comunhão com o Filho. É uma unidade tremenda. É algo que o homem jamais conheceu. Sobre a face da terra ele não tem uma referência. Então o trabalho de Deus de revelar algo que o homem jamais imaginou, ou jamais teve uma experiência igual. Então quando ele fala o único Deus, ele está falando de uma unidade perfeita. E vamos ver a evidência nas Escrituras e no Velho Testamento com relação a essa unidade. Primeiro em Gênesis, quando nós já falamos e vamos repetir, quando ele diz assim, olha, em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, então a palavra diz, disse Deus. Então Deus começa a se expressar, a falar. E quando ele fala revelando algo de si mesmo. Ele fala, façamos. Quando Deus fala, façamos, ele está falando, ele usa esse verbo que está relacionado à pessoa e não ao ser de Deus. É uma palavra aplicada à pessoa. Por isso que ele fala, façamos. Ainda que ele poderia dizer, farei. Mas se ele falasse, farei, como nós vemos assim, pelas Escrituras, vários textos onde Deus fala no singular, mas se ele fala no singular, ele está se referindo ao ser, a essa unidade perfeita. É a unidade que está falando.
É a unidade das três pessoas que está falando. Então ele poderia falar, farei. Mas por que ele falou façamos? Por que ele não falou farei? Não deixaria de ser três pessoas. Mas é porque o Senhor está querendo revelar algo de si mesmo. Ele está começando a deixar, sabe, pegadas para nós acerca da sua pessoa. Então ele fala, façamos. Aí tem muitos que falam assim, mas está se referindo a ele e a anjo. Anjo não, irmão. Porque ele fala, façamos a nossa semelhança. Então não é a semelhança de anjo, é a semelhança de Deus. Então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ainda que Deus aqui, se nós formos ver no hebraico, ele é no plural. Os judeus alegam que essa pluralidade aqui está se referindo aos atributos dele. É como se, vamos dizer, a sabedoria, ou não vamos dizer a sabedoria, vamos dizer assim, é como se um sentimento dissesse ao outro, vamos fazer isso. Não, professor, está revelando muito mais. Está falando das pessoas, da Trindade. Ele fala, façamos. Ele quer que nós entendamos isso, porque o Espírito vai nos revelar isso. Então está aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme sua semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que se arrastam da terra. Assim, olha como ele usa agora, Deus criou. Interessante. O primeiro está no plural, façamos. Mas no segundo, já está no singular. É a sabedoria de Deus, a nosso favor. Então aqui, quando nós lemos assim, Deus criou, ele está falando do ser, que é composto de três pessoas. Ele está falando da unidade perfeita. Essa unidade. A unidade cria. Então nós vemos Deus façamos e depois Deus criou. Compreende? Aqui já está nos dando a Trindade. Vamos ver outro texto também em Gênesis 19. Verso 24. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Alguém tem uma tradição diferente? Porque na Reina Valera, que é espanhola, a língua espanhola, ela traz esse texto mais explicado. Porque ele fala assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, que veio do Senhor. Então é um Senhor que fazendo chover algo que veio do outro Senhor. Na Reina Valera, esse texto fica bem claro. Algum irmão tem alguma tradução diferente nesse texto? Gênesis 19, 24? Não? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Isso. Já é outra tradução. Está se aproximando, né? Então o Senhor fez chover fogo da parte do Senhor. Aqui também é um texto que também nos dá uma clareza com relação a mais de uma pessoa no ser de Deus. Vamos ver o Salmo 68. Vou citar alguns, não vou citar todos. Salmo
Salmos 68. Versos 16 a 20. Diz assim: porque olhais com inveja, ó montanhas escarpadas, para o monte que Deus desejou para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará eternamente? Os carros de Deus são dezenas de milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles no Sinai, no seu santuário. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte. Também é outro texto aqui, inclusive que Paulo usa com relação ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele fala que quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, é algo que ele utiliza, esse salmo, para falar acerca de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que ele se refere a Jesus Cristo como Deus, né? Um texto que é aplicado ao Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Efésios 4. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Que você vê o Senhor dos exércitos fazendo isso. Vai fazer que um menino nasceu. Um filho se nos deu. Nós vemos aqui também duas pessoas, a pessoa do pai e a pessoa do filho. É outro texto também. E também esse de Zacarias 2, 8, 9, que os irmãos, a maior parte já conhece, mas nós vamos repetir. Escolhi só alguns textos. Zacarias 2, verso 8, 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois que me glorificou e me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Certamente levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os enviaram. Então sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então você vê aqui o Senhor dos Exércitos dizendo que o Senhor dos Exércitos o enviou. Irmãos, só compreende ou só tem condições de alcançar a compreensão os filhos de Deus. Aquele que está desprovido do Espírito Santo não tem condição. Né? Isso aqui vai significar erro da Bíblia, sabe? É confusão, é outra coisa qualquer, menos uma revelação do Senhor acerca da sua pessoa, menos isso. Então é necessário, essa palavra, as Escrituras, ela está dirigida para os filhos de Deus, porque o Espírito vai trabalhar nos filhos de Deus com a sua palavra. Então falamos texto, mas
Nós temos que falar com os nascidos de novo. Só os nascidos de novo podem alcançar isso. Se não for nascido de novo, não vai. Vai se justificar em outras coisas. Vai se justificar em si mesmo. Vai exercer uma justiça própria, assim como os fariseus fizeram. Mas não vai alcançar. Mas nas Escrituras nós encontramos, irmão, muitos textos onde o Senhor revela a Trindade. Tem outros e outros. Nós não queremos enfatizar porque não é o nosso tema hoje. Mas eu deixo aqui esses versos para os irmãos. Algo que na reunião passada fiquei de falar. Então eu aproveito agora e transmito isso aos irmãos. É imprescindível que nós compreendamos isso, irmão, sabe? Esse relacionamento do Pai com o Filho e o Espírito. Precisamos compreender isso, porque essa é a base para o nosso relacionamento. Assim como o Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito, assim também nós precisamos nos relacionarmos uns com os outros, né? De forma que não há confusão. Em Deus não há confusão. Na sua igreja também não há. Se há confusão, podemos ter certeza, irmão, que está fora de Cristo. Mas em Cristo não. As coisas são bem delineadas ou delimitadas. Cada um tem a sua participação, por exemplo, no plano de salvação, né? Já falamos isso. O Pai tem a sua participação, o Filho e o Espírito também. Não se misturam. As responsabilidades, elas não se misturam. Cada um assume a sua responsabilidade na obra. Assim também conosco. Cada um de nós temos uma responsabilidade da parte de Deus, a qual Ele espera que correspondamos. Entende? Então, irmãos, se tropeçarmos nisso, também tropeçaremos na edificação do corpo. Ficaremos à margem da edificação, porque não compreendemos isso. Isso é um alerta para os irmãos, ok? É um assunto que nós não podemos tratar de forma negligente, mas com todo o cuidado, com temor e tremor, porque é algo que afeta a intimidade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Ok. Vamos falar das festas. As festas levíticas, elas fazem parte da profecia messiânica. Hã? Ah, tá aqui. Ah, obrigado. Ah, tá bom. Muito obrigado. Porque revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler ali novamente Colossenses 2. Versos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então Paulo já dizia isso, que questão de festa, do comer, do beber, de lua, de sábado, são sombras. Ele fala onde é que está a realidade. A realidade, irmãos, está em Cristo.
se nós não vermos as festas como uma profecia messiânica, algo que se cumpre em Cristo, nós vamos ficar perdidos. Aí nós vamos começar a também fazer festas aqui, né? Vamos comemorar, né, a festa das primícias, né? Vamos comemorar o dia de Pentecostes, porque ainda não alcançamos que a realidade está em Cristo. Essas festas, elas foram colocadas. O Senhor assim o fez, para que o Espírito hoje nos revelasse a realidade dessas festas. A realidade é Cristo. Amém, irmãos? Amém. É assim que Deus trabalha. O Senhor coloca, o Senhor vem com a palavra e o Espírito em nós revelando a sua palavra. É assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor edifica a sua igreja. Quando ele fala, eu edificaria a minha igreja, está falando isso. Está falando que pelo Espírito ele vai revelar a sua palavra em nós, de forma que vai escrever na tábua dos nossos corações. Entende, irmão? Não é algo que depende de nosso esforço ou de nossa força, mas depende da nossa responsabilidade em relação a isso, porque podemos ser negligentes e podemos nos posicionarmos como virgens negligentes ou imprudentes, né? E ficaremos prejudicados na recompensa, na vinda do Senhor. É uma questão de responsabilidade cada um de nós. Responsabilidade com aquilo que o Senhor tem trabalhado, com aquilo que Ele tem manifestado, né? A sua palavra, o seu Espírito em nós, por causa do sacrifício do nosso Senhor, de forma que nada nos falta. Simplesmente precisamos ser prudentes com relação a todo o trabalho de Deus, tudo aquilo que Ele já realizou e está realizando. Entende, irmãos? É aí que está o X da questão. É responsabilidade. Temos responsabilidade com aquilo que o Senhor está realizando, com a sua palavra, com o Espírito que habita em nós? Ou seremos nécios, negligentes? Ou de uma forma ou de outra, quero dizer aos irmãos que a palavra vai se cumprir em nós, ou dentro ou fora, mas vai se cumprir em nós. Ela não deixará de se cumprir se formos negligentes ou irresponsáveis. Ela vai se cumprir. Se formos também prudentes, responsáveis, ela também vai se cumprir. De forma que a realidade dessas festas está em Cristo. Então nós vimos a Páscoa, que é Cristo crucificado. Compreendemos que aquilo que Israel festejava com relação à Páscoa significava o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendemos, falamos sobre isso. Falamos também sobre os pães ázimos, que é Cristo comungado, né? A comunhão, a nossa comunhão, que é uma comunhão em Cristo. Não podemos, não se pensa em comunhão, ou não existe comunhão fora de Cristo. Porque algo fora de Cristo pode ser uma amizade, ou um clube de diversão, coisa assim. Mas nós estamos falando de uma comunhão, de Cristo comungado. E Cristo comungado, nós falamos da verdadeira comunhão e da festa dos pães ázimos, né? A nossa comunhão entre nós. Por que temos comunhão entre nós? Porque temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso que temos comunhão. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Veja lá o que João fala. Vamos abrir a carta de João. 1 de João, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4.
Isso, vou ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmãos? Interessante. Maravilha, né? Por isso que a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos eles testificam daquilo que eles ouviram, que eles viram, e suas mãos tocaram. É isso que ele testifica. Porque eles tiveram essa comunhão, irmãos. Sabe? Essa comunhão física. Física até. E disso, ele compartilha conosco. Então ele quer comunhão conosco. Acerca daquilo que eles viram, ouviram e tocaram. É isso que ele quer comunhão com todos nós. Para que a nossa alegria seja completa. Porque o Senhor é a nossa alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. E nós desfrutamos de Jesus Cristo nesta comunhão. Por que podemos desfrutar? Porque temos o Espírito de Deus. Porque temos o Espírito de Deus. Porque o sacrifício dele foi perfeito. Amém. Por causa do seu sacrifício. Então ele veio. Ele veio para esse sacrifício. Cumpriu, obedeceu até a morte. E somos frutos desse sacrifício perfeito. Para quê? Para que tenhamos comunhão com os outros. Essa é a comunhão dos pães ázimos. Não há fermento. Não há fermento. O fermento é como veneno nessa comunhão. Entende? Então por isso que a gente precisa tirar o fermento do meio de nós. Porque o fermento, ele pode levedar a massa. Olha, o Senhor nos orienta acerca dessa responsabilidade que temos. Estamos falando de responsabilidade, né? Precisamos acentuar essa responsabilidade. Naquilo que é fermento, nós precisamos tirar de entre nós. Ainda que vejamos em nós mesmos, precisamos ir aos pés do Senhor. Essa é a responsabilidade que temos, para que nós mesmos não venhamos contaminar a massa. Ela não vem encontrar caminho através de nós, o fermento. Então os pães ázimos é a comunhão dos filhos de Deus, é a comunhão dos filhos com o Pai e com o Filho também pelo Espírito. Sem fermento. Sem fermento. Falamos já nisso. Estamos só recordando para que os irmãos compreendam, né? Ou relembrem, né? Então, a festa dos pães ázimos é Cristo entre nós. Porque a realidade das festas é Cristo. E Cristo entre nós. A nossa comunhão é em Cristo. E na nossa comunhão em Cristo temos comunhão uns com os outros e também com o Pai. E o seu Filho, Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo. Né? Porque somos templo do Espírito Santo. Então nós podemos desfrutar, sabe? Olha como o apóstolo fala aqui. Para que a nossa alegria seja completa. Nós precisamos nos alegrar na comunhão. Mas a nossa alegria tem que ser segundo a festa dos pães ázimos, não? Sem fermento.
Aí nós alcançamos essa alegria, para que a nossa alegria seja completa. Isso coopera com a unidade do corpo de Cristo, para que nós venhamos desfrutar essa unidade que o Pai desfruta também com o seu Filho e com o Espírito também. Por isso que os anjos atentam para essa salvação. Eles atentam, Pedro fala sobre isso, que eles atentam porque está falando de Deus. A igreja está revelando Deus através de uma expressão da sua imagem conforme a sua semelhança. Então é por aqui que vai se compreender a Deus. Então eles atentam para a igreja. Este é o nosso encargo, irmão, de lhe revelar a criação. Por isso que há uma expectativa na criação, pela revelação dos filhos de Deus. Porque é por aí que Deus é revelado. E querem conhecer a Deus, mas não vão conhecer diretamente. Nós fomos escolhidos, fomos chamados para revelar a Ele mesmo. Isso é um privilégio, irmãos, que temos. Tá? Somos escolhidos para revelar Deus, a criação. Amém, irmãos? Por isso precisamos cooperar com o Senhor nesse trabalho. Quanto a dificuldades também, né, irmãos? Mas nós precisamos estar convencidos de algo. A responsabilidade é nossa, mas o poder não é nosso. Certo? O poder não está conosco. Nós precisamos nos posicionar desta forma. Somos responsáveis, mas o poder é o poder de Deus. Entende? Por isso que a palavra diz: fortalecei-vos na força do seu poder. Do poder de Deus. Esse é o poder que nos leva à manifestação ou à revelação de Deus para a criação. Amém, irmãos? Os pães asmos. Os pães asmos. Mediante um trabalho de cruz, a cruz compartilhada. Não é aquela cruz que fala que é a cruz, não é como dizem afora que a nossa cruz ficou, Cristo levou e nós não precisa mais de cruz para nós. Não é isso que a palavra nos diz. Pelo contrário, nos chama para sermos participantes das aflições de Cristo, compartilharmos, temos o mesmo sentimento que o Senhor teve. Deixa eu ler algo aqui com os irmãos. Está aqui. 1 Pedro 4, 1. 1 Pedro 4, 1. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, está falando da cruz, então ele fala para o seguinte para nós: então vocês vão ficar sem cruz? Não está falando isso não. Está falando, vocês então, armai-vos vós também deste mesmo pensamento. Deste mesmo pensamento. Esse mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então ele está falando de uma cruz compartilhada. Não aquela que é só lá, entende? Mas compartilhada também. Ok, irmãos? Só para os irmãos terem uma base, uma noção. E vamos às primícias. Existe a festa das primícias. Lá em Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23. Vamos ler de 14 ao 19.
diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de Abibe. Pois nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo. Guardarás a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará na noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Bom, essa festa das primícias é onde Paulo se refere lá em 1 Coríntios 15. Ele vai se referir a essa festa. Então ele começa a trazer para nós a revelação dessas festas, do significado, o que Deus queria, estava nos falando com relação a esta festa. Então lá em 1 Coríntios 15, no verso 20 a 23. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então quando ele fala Cristo as primícias, ele está relacionando a ressurreição do Senhor com a festa das primícias. Entende? Essa foi a palavra que o Espírito revelou a Paulo. Nós estamos andando na pegada de Paulo, naquilo que Deus falou com Paulo. Então nós queremos também ser participantes dessa revelação que Deus deu a Paulo. Então Deus falou com Paulo pelo Espírito que aquela festa das primícias se referia a Cristo ressuscitado. Ele é as primícias dos que dormem. Aleluia. Então, o Senhor não quer só nos perdoar, mas Ele também quer nos libertar, regenerar e nos ressuscitar plenamente. Porque nós estamos, e esse é o nosso período, compartilhando da cruz do Senhor. Amém. Mas também vamos compartilhar, e já estamos, da ressurreição do Senhor. Essa vida, irmão, que ressurgiu dos mortos, já está em nós. Nós já experimentamos isso. Nós já experimentamos Cristo ressuscitado. Ele como primícia. Depois, os que são de Cristo também ressurgirão. Cristo reina, também os filhos, por Ele escolhidos, também reinarão com Ele também. Então em Cristo nós vamos também, desfrutando de tudo aquilo que Cristo é,
tudo aquilo que da glória do Senhor, também somos participantes, porque compartilhamos também da sua morte. Ressurgimos com Ele também. Isso é uma realidade lá na obra da cruz, a qual hoje o Espírito aplica em nós. Essa realidade que foi feita lá, hoje o Espírito aplica em nós. Primícias, Cristo. Irmãos, crer na ressurreição é fundamento. Não tem como sermos filhos de Deus, nascidos de novo, e não cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ressurreição do nosso Senhor é fundamento. Aquele que não crê na ressurreição do Senhor não tem Jesus Cristo, não nasceu de novo. A ressurreição é algo tão importante e fundamental que Paulo, quando foi lá no Areópago, quando foi falar acerca do nosso Senhor, ele não deixou de falar da ressurreição do Senhor. Vocês lembram disso? Lá em Atos. Irmãos, coisa difícil para você falar, né? Para ímpio ou as nações, você falar da ressurreição dos mortos, né? Você falar que Cristo ressurgiu, né? Na circunstância em que Paulo se encontrava, ali que era um local assim como o mundo vê, né? É o berço da civilização, porque ali era a cultura grega, né? Mas, irmãos, ele não deixou de falar sobre isso. Vamos abrir lá em Atos 17. Vamos ler do verso 23 em diante. Pois passando eu, vendo os vossos santuários, isso aqui é Paulo, lá em Atenas. Pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem, e talvez tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Irmãos, olha que interessante aqui nessa passagem.
ele fala coisas, vamos dizer assim, fortes para eles. Por exemplo, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Falando numa sociedade que tinha muitos templos para deuses, né? Ele fala, olha, não habita, esse Deus não habita. Isso aí já afronta aquela sociedade, aquela cultura, né? Social, local. Também ele fala que esse Deus tampouco é servido por mãos de homem, quando eles faziam tanto sacrifício para o Senhor. E ele falava para o Senhor deles. Mas ele falava que ele não é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa. Não é. Que de todas as nações dos homens, que fez de todas as nações para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, os limites da sua habitação. Né? E Deus fez isso para que o buscasse. Ele fala coisas fortes mesmo, né? E fala também que a divindade não é semelhante ao ouro, à prata, porque é o que eles faziam. Eram deuses em miniatura, né? Com ouro, com prata, fruto da arte, da imaginação humana. Então ele fala coisas mesmo que vão de encontro, sabe? Vai afrontando uma idolatria, né? Daquele povo. E ainda assim eles permaneceram, né? Estavam ali. Mas quando ele vai falar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ali parece que foi um divisor de água, sabe? Aqueles que tinham que ir embora foram. E foram mesmo. Mas aqueles que eram de Deus, eles permaneceram. Porque ele diz assim lá no verso 30, assim Paulo saiu do meio deles, todavia aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Olha só, ainda que aquilo fosse forte, a maioria se dispersou, mas olha, permaneceram esses e creram. E creram. O Senhor separou. Parece que a palavra que fez separação aí, nos parece. A palavra que a espada que fez a separação, né, do mundo para aqueles que são de Deus, foi a ressurreição do nosso Senhor. Essa foi a espada que separou, que fez separação. Então, aqueles que creram na ressurreição, além de todos aqueles atributos que Paulo falou acerca de Deus, e também da ressurreição, esses são os filhos de Deus. Então, não há filho de Deus que não crê na ressurreição do Senhor. Porque se não crê na ressurreição do Senhor, irmão, morreremos e permaneceremos na morte. A morte não foi vencida. Então há algo acima do Senhor, a morte. Mas a ressurreição, sabe o que significa para nós a ressurreição? Significa a morte da morte. Os irmãos compreendem isso? A morte da morte. A morte, né, com todo o seu poder, morreu. Porque o Senhor venceu a morte, né? Foi derrotada. A morte está morta. Amém, irmãos? Amém. Né? O Senhor, como primícias, como primícia, como primeiro dentre os mortos, né, venceu a morte. Amém? Amém. E essa vitória, nós somos participantes também dessa vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não somos só participantes da cruz,
somos participantes também da vitória do Senhor. Amém, irmãos? Somos participantes da ressurreição também. Não é? Né? Tem esse lado, mas tem o outro lado. Não? Então, essa vitória nos é transmitida pelo Espírito, por causa da vida do Senhor em nós. Essa é a vida que vence a morte. Amém, irmãos? Então, então não existe filho de Deus que não creia na ressurreição do Senhor. Não podemos ser afetados nesse ponto, sabe? É também ponto fundamental, assim como é a pessoa do Senhor, a Trindade, né? A divindade de Cristo, a humanidade do Senhor, também a sua ressurreição fundamental. Não há como ser salvo se não crer na ressurreição do nosso Senhor. Porque aquele que não crê na ressurreição, crê que o Senhor foi vencido pela morte. Não é? Mas o Senhor ressuscitou. Nós temos testemunhas. Amém. Os apóstolos testificam daquilo que viram. Eles não só viram o Senhor, eles ouviram também o Senhor. E também tocaram. E eles nos dizem, sabe, que é carne e osso. Não é uma ressurreição, irmãos, espiritual. Não. É a ressurreição do corpo mesmo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. O seu corpo não ficou na morte. O seu corpo foi ressuscitado. Amém? Amém. Por quê? Sabe por quê, irmão? Eles tocaram. É carne e osso. Eles tocaram. E testificaram disso. Que tocaram. Sabe? Eles viram. É mesmo. Eles comeram com o Senhor. Mas ele come também. Sabe? Come direitinho. É ele mesmo. É um homem mesmo. É um homem ressuscitado. Comeram com ele. Sabe? E não são os apóstolos. Paulo falou de mais de 500 testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor. Então, irmão, nós temos não só a testificação dos apóstolos, também daqueles que viram o Senhor, mas também nós temos, acima de tudo, a testificação do Espírito em nós, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Por isso que professamos aqui, confessamos que Cristo ressuscitou dos mortos. Homem ressuscitou dos mortos. Em carne e osso. Amém? Amém? Senhor, amém? Carne e osso. Ressuscitou dos mortos. E ascendeu aos céus. Porque eles viram o Senhor ascendendo aos céus. Hein? E vai além. Vira o Senhor assentado no trono. O Senhor governando, irmão, o Senhor reinando. O Senhor reina hoje. Está testificado aqui nas Escrituras. Escreveu. E o Senhor falou, escreve aí. Escreve o que você está vendo. Por que ele mandava escrever, sabe? Porque é com essa escrita que o Espírito trabalha em nós. Porque o Espírito testifica do que está escrito. Amém, irmão? Testifica em nosso coração. É como se nós estivéssemos lá também vendo, junto com o João lá. Parece que a gente está lá com o João, vendo também. Não é? Impressionante. Mas como isso? Por causa do Espírito. Quem não tem o Espírito, como é que vai entrar nisso, irmão? É impossível. Por isso que não depende do homem. É algo que está além do homem. Só filhos de Deus, só aqueles nascidos de novo, pode desfrutar dessa visão
dessa realidade, sem contestar. Entende, irmão? Sem contestar. Porque você pode ler, um homem natural pode ler, falar, poxa, eu sei, Cristo. Mas, irmão, mas contesta. Sabe? Por causa da sua mente natural, entende? Contesta. Fala, isso aqui é algo que ficou lá, é algo que está escrito lá. Mas para aqueles que são nascidos de novo, é realidade. Entende? É inconteste. Não há dúvida. Entendeu? O Senhor está sentado no trono. O Senhor ressuscitou, ascendeu, está sentado no trono. Entendeu? E por isso que nós temos comunhão, irmãos. Sabe? Por isso que nós temos comunhão. Nós temos comunhão com esta riqueza. Que não ficou só lá. Não é uma realidade que ficou lá só a época. Não. É uma realidade que avança pelo tempo. Sabe? Nos filhos de Deus. Naqueles que vão nascendo de novo. Ela vai avançando através do tempo. Não só limitada àquele tempo. Entende? Quando o Senhor fala que a sua palavra não passa. E por que a sua palavra não passa, irmão? Porque o Espírito está todo dia revelando a sua palavra. Todo dia ela se renova. Todo dia a palavra de Deus se renova, amém? O Senhor renova. O Espírito renova. Vai nos revelando. De fé em fé nós vamos conhecendo a justiça de Deus. Amém? Só filhos de Deus tocam nessas realidades. Sabe? Ninguém que tenha nascido de novo pode falar disso. Ainda que fale, sabe? Fala de uma forma natural, entende? Como uma história. Porque não crê. Entende? Não crê. O crer na palavra de Deus não depende do homem. Não adianta você falar assim, eu quero crer. Porque fé não é algo que depende do teu querer. Porque fé é dom de Deus. Porque fé é algo que Deus nos dá. Existe um autor. Então, ainda que o homem queira crer, é algo que está fora da sua capacidade. Ele pode saber, mas crer, não. Crer, ele precisa de fé. Sabe? E fé é algo que vem de Deus. É um dom gratuito. Ela vem pelo ouvir. Ouvir de bom grado a palavra de Deus. E aí o Senhor ministra a fé. Então, irmãos, você vê aqui, então, como é importante essa festa das primícias, né, na sua realidade, porque ela fala da ressurreição do Senhor, de Cristo ressuscitado. Né? Então, e Cristo ressuscitado é fundamento. Vamos ver aqui Romanos 10. Vamos ver esse fundamento aqui. Porque Paulo viu nisso fundamento. 10:9. Olha só o que ele diz. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Viu? Olha. Se não crer, não. Não é salvo. E se crer, salvo. Mas tem que crer em Cristo ressuscitado. Se não crer, está fora. Então você vê Paulo colocando como fundamento.
né? Fundamento. Né? Não só crer que Jesus Cristo é Deus, crer que Jesus Cristo é homem, mas que Jesus Cristo, que também Jesus Cristo é ressuscitado. Também pode colocar junto. E as festas falam nisso. Né? Ela fala nisso. Cristo ressuscitado é festa. É motivo de comemoração. É isso que o Senhor está falando para nós. Sabe? Assim como sua obra consumada na cruz é motivo de festa para nós também. É de ser comemorado, porque foi consumado. Né? O plano de salvação, o sacrifício, está sendo consumado. Foi consumado lá no sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Festa. É festa. Né? Cristo entre nós, Cristo repartido na igreja, é festa, irmão. É festa. Sabe? A salvação. Aquela palavra, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, se cumprindo. Então é um motivo de festa. Ainda que o diabo se levantou contra o propósito, ainda que deve ter se deleitado no fato de Adão ter caído, né? Mas agora ele está sendo derrotado e já está condenado, né? Foi condenado. Então é um fundamento. 1 Coríntios 12. Vamos ver outra palavra nesse sentido da ressurreição como fundamento. 12:20. 1 Coríntios 12. Vamos ler aqui do 12 a 20. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Então olha aqui. Vamos ver aqui certos pontos aqui. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Amém, irmãos? Um só Espírito. Não existe esse negócio de ser batizado. Alguém que foi batizado não foi batizado no Espírito, né? Ou pelo Espírito Santo, né? A palavra diz que todos nós fomos batizados, todos fomos batizados num só Espírito. Amém? Um só Espírito. Então não existe negócio, fulano foi batizado no Espírito, o outro não foi batizado no Espírito. A palavra diz que todos nós fomos batizados num só Espírito. Não é isso que diz a palavra? Um só Espírito? Então, irmãos, vamos tirar esse negócio de que você já foi batizado no Espírito. Mas todos?
fomos batizados no Espírito. Tem como. Se o Espírito do Senhor, se nós não temos o Espírito do Senhor, então não somos salvos. Todos, né, precisam ser batizados no Espírito. Então, nós vemos aqui, isso aqui é um fundamento. Sermos batizados no Espírito. Quem não for batizado no Espírito, então não nasceu de novo. Não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Batizado. E esse batismo no Espírito, mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? É o sacrifício do nosso Senhor. Não podemos falar que temos o Espírito e que isso é algo independente do sacrifício do Senhor e da sua ressurreição. Por quê? Porque ele disse assim, olha só, ele ressurreto, ele falou algo muito importante. Vamos abrir em João, Evangelho de João, porque temos o Espírito. Porque temos o Espírito. Evangelho de João, vou dizer para vocês. Capítulo 16. Olha o que diz. 16, vamos pegar aqui do 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas, se eu for, eu enviarei. Amém, irmãos? Olha, só esse início aqui, quer dizer aos irmãos o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, então como ele poderia enviar o Consolador? O fato de termos o Espírito testifica de que o Senhor ressuscitou, foi e enviou. Não é o que está falando a palavra? Não é? Olha, era necessário que ele fosse. Se eu não for, então não virá outro Consolador. Mas se eu for, então enviarei o Consolador. Quando ele vier, então ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O fato de termos o Espírito de Deus testifica da ressurreição do nosso Senhor. Amém, irmãos? Não é isso que diz a palavra? A palavra não nos afirma isso? Então, como temos o Espírito de Deus, e por isso nós podemos ser o corpo de Cristo, porque temos o Espírito de Deus, isso traz consigo a mensagem de que Cristo está reinando, que Ele venceu a morte, que Ele ascendeu aos céus e que reina. E por isso que o Espírito está aqui hoje. Tá? Por isso que Ele habita em nós hoje. Tá? Porque o Senhor falou que enviaria o Espírito. Aleluia. Graças a Deus por isso. Então, isso é o fruto da ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor, que é comemorado na festa das primícias, ela traz algo muito importante para nós. Ela traz uma solução para o homem. Uma resposta para o homem.
algo que incomoda muito a humanidade, que é a morte. O Senhor veio trazer a solução para a morte. A morte que tinha tanto poder, né? A inclinação para a morte. O Senhor trouxe uma solução. Vamos abrir lá em Gênesis 3, verso 17. Vamos ler do 17 a 19. Gênesis 3, 3, do 17 a 19. Ao homem disse: por que deste ouvidos à voz da tua mulher? E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Essa foi a sentença de Deus. E hoje nós olhamos ao nosso derredor e nós vemos essa palavra de Deus se cumprindo na vida do homem. O homem não tem como fugir disso. Tá? Ainda que ele seja bem sucedido neste mundo, né? Mas ele não foge da morte. O homem já nasce morrendo. Já nasce morrendo. A morte já está operando sobre o homem, não tem como. E quando nós falamos de morte, nós não falamos somente da separação com Deus, mas de toda uma consequência ao derredor do homem, né? A corrupção do gênero humano, né? A sua degradação. Nós vemos assim que as referências do homem neste mundo, os seus ídolos, né? As suas mentes, os seus grandes nomes que tem. Se você for ver, irmão, a morte operando tremendamente, não só é questão do perecimento do corpo, mas a morte no seu aspecto moral, né? Como você vê Platão, Júlio César, quando você vai olhar a vida desses homens, você vai ver o caráter. É caráter de morte, sabe? Uma vida promíscua, homossexualismo e tantas outras coisas, né? Você vê a palavra de Deus se cumprindo. Ou é o homem morrendo e o mundo cultuando a morte. A verdade é a morte. Cultuando o operar da morte. Que nada mais, nada menos que a morte está ali, em plena degradação daquele gênero humano. E o homem não tem como fugir disso. Ainda que ele pague toda a fortuna que tenha, ele não tem como fugir disso. Alguém que nasce hoje, ele tem uma certeza. Qualquer um pode afirmar isso convicto. Que ele vai morrer. Nasceu, olha, ele tem a certeza de que vai morrer. Ninguém escapa disso. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, amém? Houve uma palavra, houve uma sentença. Houve uma sentença. E o homem está debaixo dessa sentença. O Senhor deu a sentença, mas também Ele deu a solução, né? Porque aqui mesmo, no verso 15, o
Senhor fala algo tremendo aqui. Ele diz assim, vamos ler do 14. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente, porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor já está colocando aqui uma solução. Já está aqui, sabe, mostrando para nós que o Senhor deu essa sentença, a sentença de morte, mas também está dando aqui a saída dela, né? Há uma descendência. Há uma descendência que vai tratar desse assunto. Vai tratar com a serpente. Né? Ela vai ferir a cabeça da serpente. Então o Senhor, ao mesmo tempo que Ele dá essa sentença de morte, Ele fala de um escape, né? De uma solução, né? Não entrega o homem à morte de qualquer jeito. Não. Tem um descendente. E esse descendente, nós sabemos, é o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? É Ele que ia tratar com essa questão. Com a questão da serpente e com a questão da morte também. É Ele que vai tratar com essa situação, como realmente tratou. Isaías 7. Isaías 7. Diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. O mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Nós precisamos colocar esse texto junto com a descendência da mulher, amém, irmãos? Lá de Gênesis, ok? O Senhor está falando, né? O Senhor está falando dentro de um contexto, né? Há uma descendência da mulher, e ele avança na revelação dessa descendência da mulher, agora já aqui com Isaías, quando ele diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Esse que vai tratar da morte e tratar com a serpente também, ferindo a cabeça da serpente. Então o Senhor começa, sabe, lá de trás, ele vem num mover, revelando o seu plano, né? Revelando também a sua palavra, vem dando sinal, que isso é um sinal. Olha, isso aqui é um sinal. Olha, um sinal para vocês. Não tinha como o judeu tropeçar. Um sinal. Vai aqui um sinal. A virgem conceberá. E esse sinal não é só para o judeu, para nós também. Esse é um sinal de que a descendência da mulher é o Senhor Jesus mesmo. É Deus conosco. É Ele que vai não só tratar, como tratou de fato com a morte, pela sua ressurreição, como com a serpente também. Com a serpente também, ferindo a cabeça da serpente também. Então esse sinal é para nós também. Amém, irmãos? Então nós temos um sinal que diz o seguinte, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a morte foi vencida. Que aquela sentença que foi dada, sabe, e que o homem estava debaixo dela, o Senhor morreu a nossa morte. O Senhor morreu
a nossa morte. O Senhor pagou o preço. Mas Ele não simplesmente morreu a nossa morte, mas venceu ela, ressuscitando dentre os mortos. E nós ressuscitamos com Ele. Se Ele ressurgiu, então ressurgimos com Ele. Então, irmãos, essa questão da morte, hoje, ela já não tem mais autoridade sobre nós. Os irmãos creem nisso? Amém. Precisa crer. Não é? É por fé. Amém, irmãos? Amém. Por fé na palavra. Até porque o Espírito testifica disso. Né? Essa morte, ela não vai nos conter. Porque a vitória, como nós dissemos, a vitória, nós também participamos dela pela vida do Senhor em nós. Aleluia. Né? Então, tudo isso que, sabe, essa ansiedade que nós vemos no mundo, essa luta do homem contra a morte, nós vemos em cima desta morte existe um comércio tremendo, né, irmãos? Nós vemos que o mundo também, ele vive em torno desta morte, né? Não só questão de enterrar os mortos, não é isso também não, mas do perecimento do corpo, né? Nós vemos o corpo do homem perece, né? Porque a morte, irmão, está ali atuando sobre ele, sabe? As células estão morrendo. As células estão morrendo. A morte está atuando. E o homem luta contra a morte, né? Principalmente nós vemos as irmãs bem preocupadas com esse assunto, né? Muitos cremes, muitos cosméticos para melhorar um pouco, né? Poder preservar um pouquinho. Nós vemos essa luta. Né? Existe todo um mover do mundo em relação a esse perecimento, né? O mundo se move. Olha só como são as coisas, né? Debaixo de uma sentença terrível que está sobre o homem, mas o mundo se move, né? Tira proveito dessa sentença de morte ainda, né? Ainda vive essa morte, né? Vive essa morte. E se move nela, né? Então nós temos comércio, então se estabelece um comércio, né? Comércio alto. Mas, irmãos, né? O que aguarda para nós é um corpo glorificado. Não tem esse problema, né? Não tem esse problema, né? Esse problema de ruga, né? A coluna já não vai funcionando direito, né? Então, irmãos, na ressurreição, né? Isso não vai ter problema, já não é, deixou de ser problema, né? Temos um corpo glorificado, nós vamos ficar bem satisfeitos com isso. Ou seja, nós caminhamos com base na ressurreição do nosso Senhor, né? De sermos participantes nisso, sabe? Na esperança, né? Dessa ressurreição que está intimamente ligada com a vinda do Senhor. Então ansiamos pela vinda do Senhor, porque na vinda do Senhor há a ressurreição dos mortos, na vida do Senhor. Uma se interliga com o outro. Então a nossa ânsia não está em correr da morte. Não, a nossa ânsia, ela precisa estar direcionada para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que daí, porque é aonde nós vamos experimentar essa vitória mesmo no corpo, essa vitória, sabe? Agora não só na vida que está em nós, mas também no corpo mesmo. Ela será experimentada, de fato, né? Uma vitória física sobre a morte, mediante um corpo glorificado, né? Então, quando falamos da festa das primícias, tem todo esse contexto. Porque Cristo sendo primícias, mas nós estamos em Cristo. Nós desfrutamos de tudo isso, né?
de todo esse benefício, né? Nós somos privilegiados. Puxa, irmãos, né? O que o Senhor reparte conosco, né? Isso é graça, é misericórdia de Deus para conosco, entende? Então a morte não nos aflige, irmão, né? É claro que temos saudades dos entes queridos, dos irmãos que se vão, etc. Mas, irmão, você quer um consolo maior que esse? Que a morte já está vencida? Né? Que não vai nos conter, nem vai nos deter, por causa de Cristo e Ele em nós? Não é verdade, irmão? Não? Nós precisamos, sabe, de viver, de desfrutar dessa realidade, sabe? A realidade dessa festa, a festa das primícias, ela está colocada para nós desfrutarmos dela mesmo, para nós nos alegrarmos. Nós precisamos nos alegrar com essas realidades, né? Que o Senhor nos revela, né? Olha o que diz lá em João 14, verso 19, Evangelho. João. Vou parar. Tá. Olha o que disse o Senhor. 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Ele está falando da sua ressurreição, certo? O mundo não vai ver por causa da morte, mas vós me vereis. Ele vai ressurgir, não? Porque eu vivo. E ele fala uma coisa interessante: vós também vivereis. Porque eu vivo, olha, ele fala assim: porque eu vivo, então vocês viverão também. Essa é uma palavra do Senhor Jesus Cristo, nem dele mesmo. Naquele dia conhecereis que estou com meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Irmãos, o Senhor é taxativo com relação a isso, e Ele quer que nós nos alegremos. Amém, irmão? Amém. O Senhor concedeu isso, o Senhor falou isso. Sabe para que Ele falou? Para que nós nos alegremos, para que a nossa alegria seja completa mesmo. Porque eu vivo, vós vivereis. Alguém tem dúvida disso? Vós vivereis. Amém. Nós viveremos, porque o Senhor vive. O Senhor não é morto, o Senhor vive, e porque Ele vive, nós viveremos. Essa é a convicção que temos, e nisso nos alegramos, e nisso nós festejamos as primícias, porque o Senhor vive. Ele é as primícias, e nós festejamos as primícias. Ele vive e nós viveremos. Não foi o que Ele falou? Amém. Sim? Sim. 2 Coríntios 4. Vamos lá, vamos ver mais o que Paulo diz. 2 Coríntios 4, verso 16. Olha o que ele diz. A experiência de Paulo. Olha a experiência de Paulo aí, irmão. Vamos pegar para nós. Por isso não desfalecemos. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. Por quê? Por causa da vida do Senhor em nós.
ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, desfalece. Sabe? Ainda, sabe? Mas ele diz assim: nós não desfalecemos por causa disso. Sabe por quê? Porque o nosso interior, e está falando de Cristo em nós, hein? Ele está falando de Cristo em nós, pelo Espírito, se renova de dia em dia. Dia após dia somos renovados. Dia após dia, ainda que o homem exterior, o corpo do pecado, vá se corrompendo ou vá desfalecendo, mas o nosso interior se renova de dia em dia. Eu conheci um irmão, já idoso, alguns aqui já conheceram Aniceto. Ele assim, no final dos seus dias, já partiu para o Senhor. Ele estava com muitos problemas, sabe? Muitos problemas no corpo. Muitos problemas. Aí ele falava, nós conversávamos, né? Ele falava assim: irmão, eu não entendo, irmão. Eu falei: o que foi, Aniceto? Ele falou assim: irmão, tá aqui, ó, não aguento, tô aqui, não tô aguentando nada, tô aqui um caco. Mas dentro de mim tá forte, irmão. Tem ali dentro de mim tá vida pura aqui, irmão. Sabe? Eu quero aqui pular, quero dar calma, mas o meu corpo não corresponde, mas está dentro de mim, eu sinto isso aqui dentro de mim. Sabe? Não é que ele estava vendo isso, ele não estava vendo isso aqui, ele estava falando da luta dele, porque ele via uma coisa dentro dele, ele via uma vida dentro dele, sabe, com vida mesmo, com toda a energia. E ele olhava no seu corpo que estava indo embora. E ele ficava nesse conflito: ah, por que aqui dentro está assim e fora está desse jeito? Ele ficava, sabe, nesse conflito. Mas é o que Paulo diz aqui. Ainda que o nosso homem exterior vá desfalecendo, o nosso interior se renova dia em dia. Então ele se sentia novo dentro. Ele estava novinho. Mas o corpo não correspondia. E ele ficava assim numa luta, sabe? Mas ele vai se alegrar também. No dia do Senhor, né? Na vida do Senhor. Isso aí vai tudo passar. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. 9 horas. Vamos dar um tempo aqui. Nós voltamos 10 minutos. Amém, irmãos? Né? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que tivemos. Amém? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós queremos assim manifestar nossa gratidão, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor falou em nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Ó Senhor, quantas riquezas, Senhor, Tu tem nos concedido, Senhor, compreender e tocar as realidades do Senhor. O Senhor tem nos dado capacidade para podermos tocar nessas realidades, Senhor. Ó Senhor, que possamos avançar, Senhor. Avançar, fortalecidos na força do Teu poder, Senhor. Olhando para o Senhor Jesus, centralizando o Senhor Jesus a todo momento. Ele foi nos dado. Nós nos alegramos, porque podemos ter comunhão em Cristo Jesus, uns com os outros. Senhor, nós nos alegramos, Senhor. Porque temos o testemunho dos apóstolos e, acima de tudo, o testemunho do Espírito em nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa graça, sabe, de podermos desfrutar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.